Oi, queridos alunos, chegamos em mais um bloco do nosso curso de Matemática Básica. Estamos no bloco número 3. Vamos começar esse bloco fazendo exercícios. Você já sabe o que são números primos. Agora vamos falar da decomposição de um número em fatores primos. Veja esse exemplo. Exemplo, decompor o número 45 em fatores primos. Você aprendeu isso lá no passado, há muitos anos atrás. Como a gente decompõe um número 45 em fatores primos? Vamos ao exemplo? Bem, exemplo. Eu quero decompor o número 45 em fatores primos. Então, eu escrevo o número 45, boto um tracinho aqui e venho dividindo esses números sucessivamente por números primos. Por exemplo, o número primo que divide 45 seria quem? Ó? O 2 não pode ser, porque 45 é ímpar, não é divisível por 2. Mas o 45 é divisível por 3. Então, você começa, nesse caso, por 3. Você vai fazer 45 dividido por 3, de cabeça. Dá quanto? Dá quanto? 45 dividido por 3 dá 15, né? 15, todo mundo sabe disso, né? Agora, o 15 ainda é divisível por 3, então continua por 3. 15 por 3 dá 5. E agora o 5? Bem, o 5 é primo, então ele vai por 5. E 5 por 5 dá 1. E aí acabou. Esse 45, ele pode ser decomposto em fatores primos como? Ó, você tem fator primo 3 e fator primo 5. Aí você escreve 3 vezes 5. Agora, quantas vezes você observou 3? Uma, duas. Então, fica 3 elevado a 2. Quantas vezes você observou 5? Só uma vez. Então, fica 5 elevado a 1. Essa é a decomposição do número 45 em fatores primos. 45 é decomposto como 3 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. Essa é a decomposição em fatores primos. Tranquilo? Vamos fazer outro exemplo. Olha, decompor o número 72 em fatores primos. Agora o número será 72. Então, outro exemplo. Eu quero decompor o número 72 em fatores primos. Então, boto o tracinho e vamos dividir 72 pelos números primos. Faça em ordem crescente, né? Ó, 72 é par. Então, eu vou começar por 2. 72 por 2 dá 36. E você observa que 36 também é par. Já que 36 é par, continua por 2. 36 por 2 vai dar 18. Mas 18 também é par. Então, continua por 2. 18 por 2 dá 9. O 9 não é mais par, né? Então, vamos continuar por 3, que 9 vai por 3. O 9 por 3 dá 3. E agora o 3? O 3 vai por 3, que dá 1. Isso quer dizer que o número 72, ele é decomposto em fatores primos como sendo 2 vezes 3, 2 vezes 3. E quantos 2 eu tenho? Tenho 1, 2, 3. Então fica 2 elevado a 3. Quantos 3 eu tenho? Tenho 1, 2, fica 3 elevado a 2. Essa é a decomposição do número 72 em fatores primos. Esta é a decomposição do 72 em fatores primos. Ele é o produto de fatores primos elevado aos expoentes convenientes para formar ele. O interessante é que a decomposição em fatores primos, ela é única. Só existe uma maneira de decompor um número em fatores primos. E essa unicidade garante muita coisa na nossa aritmética. Agora vem uma pergunta, ó. O próximo exemplo pergunta assim, ó, o número de divisores de 72 é? Eu quero saber quantos divisores possui o número 72. Eu estou te perguntando o seguinte, olha, quantos? Quantos divisores? Vamos falar de divisores positivos. Quantos divisores positivos? Quantos divisores positivos possui o número 42? Possui o número 42 não, o número 72. 72. 72 possui quantos divisores positivos?
Bem, você pode responder essa pergunta da seguinte maneira, ó. Você pode falar, 72 é um número pequeno, eu posso encontrar todos os divisores positivos. Eu escrevo eles e aí eu respondo. Então, vamos lá. Vamos ver aí, ó, 72, de cabeça. Quais são os números positivos que dividem 72? Vamos pensar, quais são os divisores de 72? Quais são os divisores de 72? Quais são? Bem, se você pensar no divisor de 72, qual é o menor número positivo que divide 72? É 1. 1 divide todo mundo, né? Então, 1 divide 72. Depois do 72, qual é o próximo? O 2. 2 divide 72. 2 divide 72, dá 36. Depois do 2, qual é o próximo número que divide 72? O 3. 3 divide 72, dá 24. Aí depois, o 4. 4 divide 72, dá 18. 4 divide. O 5 divide 72? Não, 5 não divide. 6 divide 72? 6 divide, dá 12. 6 divide. 7 divide? Não, 7 não. 8. 8 divide, dá 9. O 8 divide 72, dá 9. E o 9 divide? Claro, o 9 divide, dá 8. 9 divide, dá 8. O 10 divide 72? Não, 10 não. 11 divide? Não, 12. 12 divide 72, dá 6. 12 divide. O 13? Não. 14? Não. 15? Não. 16? Não. 17? Não. 18 divide 72? 18 divide, dá 4. 18 divide 72. 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 divide 72. 24 divide 72. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 divide 72. 36 divide. Eu cheguei no 36. 36 já é metade. Isso significa que o próximo só pode ser o 72. Esses são os números divisores positivos de 72. Mas a pergunta não foi quais são. A pergunta foi quantos são. Eu quero saber quantos. Então, resposta. Quantos são os divisores positivos de 72? Para responder, já que eu tenho eles ali, basta contar. Você vem e conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 72 tem 12 divisores positivos. 72 tem 12 divisores positivos. 72 tem 12 divisores positivos. E respondemos a nossa pergunta. São 12 divisores positivos. A pergunta foi respondida. Mas você agora liga a luz do senso crítico e diz o seguinte: tudo bem, você escreveu todos os divisores positivos, depois contou, e aí respondeu que são 12. A solução está correta. Mas isso só foi possível porque 72 é um número pequenininho. Então é fácil fazer, quando for pequenininho, dessa maneira. Se no lugar de 72 fosse 7.200, não seria mais possível você escrever tudo isso. É que o número pequenininho dá, mas se fosse grandão não dá para fazer dessa maneira. Então você precisa encontrar uma outra solução. Uma solução que seja viável para você responder quantos são para qualquer número. Que eu não quero saber quais são, só quero saber quantos. Não me interessa quem é, quero saber quantos são. Então, a maneira mais coerente de responder quantos são seria o seguinte, ó. Quando te perguntarem quantos divisores positivos possui um número, o que você faz? Você começa decompondo o número em fatores primos. Pega o 72 e decompõe. Vamos lá. Nós já fizemos isso, ó. Vai por 2. 72 por 2 dá 36. 36 vai por 2. 36 por 2 dá 18. O 18 vai por 2. 18 por 2 dá 9. O 9 vai por 3. 9 por 3 dá 3. E o 3 vai por 3, que dá 1. Tu decompõe o número 72. Decompõe. 72 é decomposto em fatores primos como? Tem fator primo 2 e 3. Então fica 2 vezes 3. Quantos 2 eu tenho? 1, 2, 3. Quantos 3 eu tenho? 1, 2. Essa é a decomposição do 72 em fatores primos.
Você quer responder quantos divisores positivos possui o 72? Aí tu vem aqui, ó, resposta. Quantos são? Resposta. Tu vai fazer o seguinte. Para responder quantos divisores positivos possui, tu vai olhar apenas para os expoentes. Aqui é o expoente, aqui é outro expoente. Olha para os expoentes, tu vai somar um em cada um deles e vai multiplicar. Olhe para os expoentes, some um em cada um deles e multiplica. O expoente é 3, tu vai fazer 3 mais 1 vezes. O outro expoente é 2, tu vai fazer 2 mais 1. Ora, observe que 3 mais 1 dá 4, e 2 mais 1 dá 3. E 4 vezes 3 vai dar 12. Logo, o número 72 possui 12 divisores positivos. 12 divisores positivos. Então, para responder quantos divisores positivos de um número, o caminho será sempre esse. Tu decompõe o número. Você olha para os expoentes, soma um em cada um deles e multiplica. Olha para os expoentes, soma um em cada um deles e multiplica. O resultado dessa multiplicação será a quantidade de divisores positivos. Legal, legal, tranquilo? Bacana, né? Aqui você tem quantos divisores positivos possui um número. E esse raciocínio aparece com muita frequência nas provas de concursos públicos. Então, você espera que encontre muitas questões usando esse macete. E agora que você aprendeu, para fixar, vamos ver outro aí. A próxima pergunta, lá no seu material de apoio, diz: o número de divisores positivos de 90 é? Estou perguntando quantos divisores positivos possui o 90. Então, outro exemplo diz o seguinte: quantos divisores positivos possui o número 90? Essa é a nossa pergunta. Como você resolve? Você vai pegar o número 90 e vai decompor em fatores primos. Vamos decompor? 90, vem comigo, ó. 90 é par, vai por 2. 90 por 2 dá 45. 45 não vai mais por 2, mas 45 vai por 3. 45 por 3 dá 15. E o 15 ainda vai por 3. O 15 por 3 dá 5. E o 5? O 5 vai por 5, que dá 1. Isto significa que o número 90, ele é decomposto em fatores primos como? Tem fator primo 2, 3 e 5. Então, fica 2 vezes 3 vezes 5. Quantos 2 você tem? Eu tenho 1. Quantos 3 você tem? Eu tenho 2. E quantos 5 você tem? Eu tenho 1. A pergunta é: quantos divisores positivos possui o 90? Então, vamos responder. Resposta. Para responder, você olha para os expoentes, soma um em cada um deles e multiplica. Olha para os expoentes, soma um em cada um deles e multiplica. O expoente é 1, então vai ficar 1 mais 1 vezes. O outro expoente é 2. Fica 2 mais 1 vezes. O outro expoente é 1. Fica 1 mais 1. Nós teremos 1 mais 1 dá 2. O 2 mais 1 dá 3. E 1 mais 1 dá 2. Ficou 2 vezes 3 vezes 2. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 2 vai dar 12. Portanto, o número 90 possui 12 divisores positivos. 90 possui 12 divisores positivos.
Repare que nem sempre dá 12, tá? Foi coincidência. 90 possui 12 divisores positivos. Então, qual é o macete? Decompõe, olha para os expoentes, soma um em cada um deles, e multiplica esse resultado, você terá a quantidade de divisores positivos. Ok? Todo mundo acompanhou, né? Então, esse é o jeitão de como você responde o número de divisores positivos, a quantidade de divisores positivos. Legal, bacana esse negócio aí. Bem, continuando, vem agora o seguinte, ó, um exercício. Esse é um exercício que muitos alunos acham difícil, porque ele usa letras. Tem gente que, quando o exercício tem letra, eu não gosto. Mas é o seguinte, ó, a questão fala assim, os números naturais P, então vem aqui um exercício. Os números naturais P, aí me dá o número P, escrito como sendo 2 elevado a 31 menos 1. Isso é o número P. E me dá um número Q. Um número Q escrito como 2 elevado a 61 menos 1. Ele me deu esses dois números e falou que esses dois números são números primos. Esses dois números são primos. Essa foi a informação da questão. Aí ele pergunta, o número de divisores D, ele quer saber quantos divisores possui o número 2PQ. A pergunta dele é o número de divisores positivos de 2PQ. Quantos divisores positivos possui 2PQ? Então, me dê esse aqui. Quer saber quantos divisores positivos possui esse resultado? É só pensar assim, ó. Vamos chamar isso aqui de N? Isso aqui é um número que eu vou chamar de N. Ele quer saber quantos divisores positivos possui um. É só você enxergar isso aqui, ó. Isso aqui, na realidade, está disfarçado. Esse número N seria o produto 2PQ, é 2 vezes o P vezes o Q. Observe que o número 2, você sabe que o número 2 é um número primo. Você sabe que o número P também é um número primo, porque ele disse. Você sabe que o número Q também é primo, porque ele disse. Ele disse que P e Q são primos. Ora, então eu tenho um produto de 3 números primos. Quando aqui não aparece o expoente, é que ele é o 1. Quando não aparece o expoente aqui, é que ele é 1. Quando não aparece o expoente aqui, é que ele é 1. Portanto, esse número N, que é 2PQ, ele já está escrito no modo da fatoração. Esse número N já está decomposto como produto de números primos elevado aos seus expoentes. Esta já é decomposição do número. Ele quer saber quantos divisores positivos possui. Nós aprendemos que para calcular a quantidade de divisores positivos, você decompõe. Já está decomposto. Aí você olha para os expoentes, soma um em cada um deles e multiplica. Ou já está decomposto. Logo, a quantidade de divisores positivos, como você calcula? Você vai olhar para os expoentes, vai somar um em cada um deles e multiplicar. Aqui eu tenho o expoente é 1 mais 1. Vezes. Aqui o expoente é 1, então fica 1 mais 1. Vezes. Aqui o expoente é 1, fica 1 mais 1. Soma 1 em cada expoente, aqui ó, soma 1 e multiplicou. Você tem 2 vezes 2 vezes 2. E 2 vezes 2 vezes 2 vai dar o quê? Vai dar 8. Portanto, este número 2PQ possui 8 divisores positivos. Possui 8 divisores positivos. 8 divisores positivos. A alternativa correta, vamos encontrar na alternativa com a letra E. Letra E na questão
Uma questão que não é tão difícil, basta o cara ter entendido, né? Essa coisa de como se faz, como se calcula a quantidade de divisores positivos. Legal pra caramba, muito legal isso aí, né? Muito legal. E assim, né, vamos fazendo exercícios de provas anteriores e passando a matéria. Agora, o próximo assunto é o máximo divisor comum. Coisa também lá do passado, mas que cai muito na prova. Ó. Vamos falar agora do máximo divisor, o máximo divisor comum. O máximo divisor comum que a gente vai representar como MDC. MDC. O máximo divisor comum. A ideia do máximo divisor comum é a seguinte, olha. Dado dois números inteiros A e B, você tem dois números A e B não nulos, diferente de zero. Chamamos de máximo divisor comum e vamos indicar como MDC ao maior número inteiro positivo que é divisor comum dos dois números. Então, quando eu falo assim, é o máximo divisor comum de A e B, é o maior número que divide o A e divide o B. O máximo divisor comum de A e B é o maior número positivo que divide o A e divide o B. Ali será o maior divisor comum dos dois. Será o máximo divisor comum. Veja um exemplo. Ó. Se eu quisesse calcular, por exemplo, o máximo divisor comum desses dois números, que eu coloquei no material 30 e 24. 30 e 24. Aí eu vou pensar, quais são os divisores de 30 e 24? Ora, como o máximo divisor comum é o maior divisor comum positivo, vamos pensar aqui nos divisores. Eu tenho aqui os divisores. Os divisores de 30. Quais são os divisores de 30? 30 tem divisores positivos e negativos. Por exemplo, ó, você tem aqui, ó, menos 30, dividir 30, né? E vai, né? Vai lá os positivos, negativos, ó, menos 15, depois menos 10, depois aqui, ó, menos 5, menos 6, menos 5, e vai aqui, ó, pontinho, pontinho, até que tu vai chegar a 1, chega aqui, ó, aí fica menos 1, aí depois vem 1, aí depois vem 2, aí depois vem 3, aí depois vem 5, vem 6. E vai, que mais? De 30, vamos ao 10, e vai até chegar ao 30. Esses são os divisores de 30. Aí eu pergunto, o que são os divisores? Os divisores de 24. Quais são os números que dividem 24? Dividem 24, ó, menos 24. Depois quem vem? Menos 12. Aí vem, menos 8. Vai, pode ir. Até que chegar, por exemplo, a menos 1. Aí depois vem 1, vem 2, vem 3, vem 4, vem 6. Depois aqui de 24 vem 8. Depois de 24, depois de 8, para dividir 24 vem 12. E vai 24. Quais são os divisores comuns? Quais são os números comuns que dividem 24? Tem vários aqui. Quais são os que também dividem 30? Eu vou pensar só nos positivos. Ó, pensando só nos positivos, eu quero o maior deles. Então, ó, 1 é comum. Divide 30 e 24. Ó, o 2 é comum. Divide 30 e 24. O 3 é comum. Divide 30 e 24. Vou pensar só nos positivos, não me interessa os outros. Ó, o 6 divide 30 e divide 24.
Perdão, o 6. 6. 6. Aqui errado. Aqui tem um 3. Depois o 6. Depois do 6 tem mais algum que divide 30 e 24? Observe que não. Esses caras aqui, ó, são comuns. Tem comuns positivos e negativos. Mas entre os comuns, o maior deles é quem? O maior deles é 100. É 6. 6 é o maior número que divide 30 e 24. Portanto, 6, ele é o maior divisor comum. Se ele é o maior divisor comum, ele é o máximo divisor comum. O máximo divisor comum de 30 e 24 é o maior número que divide 2. 6 divide 30 e 6 divide 24. É o maior número com essa propriedade. Legal, legal? Isso seria a ideia do máximo divisor comum. Mas é claro que a gente não vai calcular o máximo divisor comum dessa maneira. Nós vamos ter um algoritmo para calcular isso. Vamos ter um algoritmo para fazer essas continhas aí. E aí você aprendeu como se calcula. Você já viu esses algoritmos. Vamos recordar lá do passado como é que era. Ó. Primeiro, uma observação. Ó. Observação. Essa observação ela é muito importante para que você entenda a coisa. A observação vai dizer o seguinte, ó, o máximo divisor comum, o máximo divisor comum será o produto dos fatores. Será o produto dos fatores primos. Será o produto dos fatores primos comuns. Produto dos fatores primos comuns elevados aos menores expoentes. O máximo divisor comum será o produto dos fatores primos comuns elevados aos menores expoentes. E é isso que você vai usar para calcular o máximo divisor comum. Por exemplo, aqui, ó, se eu pegar aqui, vou pegar esses dois números aqui, ó. O máximo divisor comum entre 30 e 24, que nós já mostramos ali que é 6, né? Para calcular eles, o que eu faço? Eu pego os números e decomponho separadamente. Você pega o 30 e decompõe. Pega 24 e decompõe. Vamos decompor? Ó, 30 é par, vai por 2, dá 15. O 15 não vai mais por 2, mas vai por 3. 15 por 3 dá 5. E o 5 vai por 5, que dá 1. Quer dizer, o 30 é decomposto como 2 vezes 3 vezes 5. Quantos 2 eu tenho? Eu tenho 1. Quantos 3 eu tenho? Eu tenho 1. Quantos 5 eu tenho? Eu tenho 1. Beleza? Agora, vamos pegar o 24. Eu decomponho o 24. Já tem a decomposição do 30. Vamos para o 24. 24 é par, vai por 2, dá 12. O 12 é par, vai por 2, dá 6. O 6 vai por 2, dá 3. E o 3 vai por 3, que dá 1. Portanto, o número 24 é decomposto como 2 vezes 3. Só tem esses dois fatores primos. Quantos 2 eu tenho? 1, 2, 3. Quantos 3 eu tenho? 1. Essa é a decomposição do 24 em fatores primos. Eu quero calcular o máximo divisor comum entre 30 e 24. Aí eu venho para isso aqui, ó. Ele será o produto dos fatores primos comuns. Fatores primos comuns são aqueles caras que estão nessa decomposição e também estão nessa. Quais são os fatores primos comuns? Ó, o 2 é comum, ele está aqui e está aqui, ó. Então, tem 2. O 3 é comum, ó, tem aqui e tem aqui. O 3 é comum, tem 3. O 5 é comum? O 5 não. O 5 não é comum. O produto de fatores primos comuns elevados aos menores expoentes. Qual é o menor expoente que você tem no 2? O menor expoente do 2 é 1 ou é 3? O menor expoente do 2 é 1. Então, fica 2 elevado a 1.
Elevados aos menores expoentes. Qual é o menor expoente do 3? O menor expoente do 3 é 1, é 1. O menor expoente do 3, você observa que é 1. Então, elevado a 1. Você tem 2 elevado a 1 é 2, 3 elevado a 1 é 3, 2 vezes 3 dá 6. Como você tinha achado anteriormente. O 6 é o máximo de divisor comum de 30 e 24. 6 divide 30. 6 divide 24. O 6 divide os 2. O 6 é um divisor comum e é o maior número que divide os 2. É o maior divisor comum, é o máximo divisor comum. Legal, legal, né? Então, essa é a maneira de fazer isto. Então, vamos calcular um outro. Ó. Voltando para outro exemplo, a pergunta é: qual é o máximo divisor comum de 132 e 120? Vem aqui. Eu quero calcular outro exemplo. Qual é o máximo divisor comum de 132 e 120? Como eu faço isso? Vou decompor cada número separadamente. 132, vem aqui e decompõe em 120. Decompõe. 132 é par, vai por 2. Dá 66. 66 é par, vai por 2. Dá 33. 33 não vai mais por 2, mas vai por 3. 33 por 3 dá 11. E agora vai por 11, que dá 1. Beleza? Isso quer dizer que o número 132 é decomposto como? Tem 2 vezes 3 vezes 11. Quantos 2 eu tenho? Eu tenho 2. Quantos 3 eu tenho? Eu tenho 1. E quantos 11 eu tenho? Eu tenho 1. Essa é a decomposição do 132 em fatores primos. E agora vamos decompor 120. 120 é par, vai por 2, dá 60. Que é par, vai por 2, dá 30. Que é par, vai por 2, dá 15. E agora não vai mais por 15. Vai por 3. 15 por 3 dá 5. E o 5 vai por 5, que dá 1. Portanto, a decomposição de 120 será como? Bem, tem fatores primos 2, 3 e 5. Quantos 2 eu tenho? Tenho 1, 2, 3. 2 elevado a 3. Quantos 3 eu tenho? Eu tenho 1. Quantos 5 eu tenho? Eu tenho 1. Agora, para responder ao máximo divisor comum de 120, o que nós falamos? Ele é o produto de fatores primos comuns, elevados aos menores expoentes. Quais são os fatores primos comuns que estão em 132 e 120? Quem é comum? O 2 é comum, então 2 vezes. O 3 é comum, vezes 3. O 11 é comum? Não. O 5 é comum? Não. Só 2 e 3. Elevados aos menores expoentes. Qual é o menor expoente do 2? É 3 ou é 2? O menor expoente do 2, o menor é 2. É 2. E qual é o menor expoente do 3? É 1, é 1. O menor expoente do 3 é 1. Então fica 3 elevado a 1. Portanto, você ficou com 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Vezes 3 elevado a 1 é 3. E 4 vezes 3 dá 12. O máximo divisor comum de 132 e 120 é 12. 12 divide 132. 12 divide 120. O 12 divide os 2. O 12 é um divisor comum. E é o maior número que divide os 2. É o maior divisor comum, é o máximo divisor comum. Legal, legal, né? Tranquilo, né? Mas também isso era coisa lá de quando você era pequenininho, né? Para calcular o máximo divisor comum, você usa essa propriedade. Ele é o produto dos fatores primos comuns, elevados aos menores expoentes. Vamos ver outro exemplo, ó. Exemplo, calcule o máximo divisor comum de 72, 90 e 210. Quero calcular o máximo divisor comum desses números. O que eu vou fazer? Eu vou decompor eles separadamente. Vamos decompor? Você vem aqui, decompõe o número 72.
Decompõe o número 90 e decompõe o número 210. Vamos decompor. Ó, 72 vai por 2, dá 36. Que vai por 2, dá 18. 18 vai por 2, dá 9. O 9 vai por 3, que dá 3. E o 3 vai por 3, que dá 1. O 72 é decomposto como 2 vezes 3. Quantos 2 eu tenho? Eu tenho 3. Quantos 3 eu tenho? Eu tenho 2. Essa é a decomposição do número 72 em fatores primos. Vamos decompor o 90. 90 vai por 2, dá 45, que vai por 3, que dá 15, que vai por 3, que dá 5, que vai por 5, que dá 1. Logo, 90 é decomposto como 2 vezes 3 vezes 5. Quantos 2 eu tenho? Eu só tenho 1. Quantos 3 eu tenho? Eu tenho 2. Quantos 5 eu tenho? Eu tenho 1. Essa é a decomposição do 90 em fatores primos. E agora vamos decompor 210. 210 vai por 2, dá 105. 105 não vai mais por 2, mas 105 vai por 3, que dá 35. O 35 vai por 5, que dá 7. E o 7 vai por 7, que dá 1. Isso quer dizer que o número 210 é decomposto como 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Quantos 2 eu tenho? Só tenho 1. Quantos 3 eu tenho? Só tenho 1. Quantos 5 eu tenho? Só tenho 1. Quantos 7 eu tenho? Só tenho 1. Essa é a decomposição do 210 em fatores primos. Nós queremos responder qual é o máximo divisor comum desses três números. Você já viu que o máximo divisor comum é o produto de fatores primos comuns, elevados aos menores expoentes. Quais são os fatores primos comuns? Que estão aqui, estão aqui, estão aqui. Quem é comum? O 2 é comum, o 2 é comum, então tem 2. O 3 é comum, o 3 é comum, tem 3. E só tem o 2 e o 3, que são fatores primos comuns. Elevados aos menores expoentes. Qual é o menor expoente do 2? O menor expoente do 2 é 3, é 1, é 1. O menor expoente do 2 é 1. E qual é o menor expoente do 3? É 2 ou é 1? O menor expoente do 3 é 1. Ficou 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 1 é 3 elevado a 1 é 3, 2 vezes 3 dá 6. 6 é o máximo divisor comum. O 6 divide 72, 6 divide 90, 6 divide 210, o 6 divide os 3. O 6 é um divisor comum e é o maior número que divide os 3. É o maior divisor comum, é o máximo divisor comum. É o máximo divisor comum. Esse é o método que você tem para calcular o máximo divisor comum dos números, tá? Você aprendeu isso lá no passado. Mas aí, a professora também te ensinou um outro método, uma outra maneira. Uma outra maneira interessante, uma outra maneira muito legal. É um método que ela chamava de método das divisões sucessivas, método das divisões sucessivas. E como seria o método das divisões sucessivas? Vamos fazer aqui, por exemplo, um exemplo. Qual é o máximo divisor comum de 24 e 30? Você sabe que a gente acabou de resolver isso aqui, alguns minutos atrás. Nós resolvemos isso. Agora eu pergunto, qual é o maior número que divide os dois? Esse outro método, então você tem que fazer de duas maneiras. Daquela maneira é uma solução. A outra maneira era assim que a tia ensinava. Ela fazia um desenho, assim, e ia fazendo divisões sucessivas. Como ela faz? É um algoritmo onde você pega o maior número, no caso o maior é 30. Coloca nessa posição. O menor coloca aqui ao lado. E agora você vai dividir sempre o cara da esquerda pelo da direita. Por exemplo, você vai dividir 30 por 24. Quanto que dá 30 dividido por 24? Dá 1, né? 1 vezes 4 dá 4. Para 10, 6. Vai 1. 1 vezes 2 dá 2. Com que foi dar 3? Para 3 nada. 30 dividido por 24 dá quociente 1 e resto 0. O quociente 1 você coloca quociente 1 e resto 6. O quociente 1 tu coloca aqui e o resto 6 aqui. Legal?
Agora, você pega esse resto 6 que está aqui e arrasta para cá. Pega esse resto e arrasta para cá. E agora você vai dividir 24 por 6. Vamos dividir 24 por 6. 24 dividido por 6 dá quanto? Dá 4. 4 vezes 6 dá 24. Para 24, nada. Isso significa que dá quociente 4 e resto 0. Quociente 4 e resto 0. Quociente 4 e o resto 0. E aí, o que você faz? No momento que tu achou o resto 0, agora, nesse instante que tu achou o resto 0, o número que está nesta posição é o máximo divisor comum. O máximo divisor comum é 6. Você lembra disso? Esse é o método das divisões sucessivas. Este é o método das divisões sucessivas. É um método muito bom para quando você tem dois números. Se você estiver calculando o máximo divisor comum de dois números, esse método geralmente é muito rápido. Veja o exemplo seguinte no seu material. O exemplo diz: qual é o máximo divisor comum de 132 e 120? Quero saber qual é o máximo divisor comum desses dois números. Nós já fizemos isso, mas agora eu vou fazer pelo método das divisões sucessivas. Como você faz? Vai fazer o quadro aqui, ó, o quadro aqui. Vai pegar o maior é 132. Vai colocar do lado esquerdo, à direita, 120. Vamos dividir o da esquerda pelo da direita. Vamos dividir 132 por 120. Dá quanto? Observe que dá 1. 1 vezes 0 dá 0 para 2, 2. 1 vezes 2 dá 2 para 3, 1. 1 vezes 1 dá 1 para 1 nada. Dá quociente 1 e resto 12, quociente 1 e resto 12. Esse quociente 1 tu coloca nessa posição e o resto 2 nessa posição. E agora o que você vai fazer com esse resto 12? O que você vai fazer com esse resto 12? Esse resto 12 tu arrasta para cá. Para quê? Tu agora vai dividir 120 por 12. Vamos dividir 120 por 12? 120 por 12. Bem, aí você separa aqui, ó, 12. 12 por 12 dá 1. 1 vezes 2 dá 2, para 2 nada. 1 vezes 1 dá 1, para 1 nada. Aí tu baixa o 0. 0 por 12 dá 0. 0 vezes 12 dá 0, para 0, 0. Dá quociente 10 e resto 0. Quociente 10 e resto 0, resto 0, resto 0. E no momento que tu achar o resto 0, o número que está nesta posição é o máximo divisor comum. Então, o máximo divisor comum de 132 e 120 é igual a 12, como você já tinha achado anteriormente. Gostaram desse método? Esse é um método das divisões sucessivas. Toda vez que você tiver dois números, eu te aconselho, vai para ele. Ele é rápido. Quando tem dois números, ele é rápido. É um método legal. Por exemplo, vamos ver aqui, ó, exemplo. Qual é o máximo divisor comum entre, digamos, vamos pensar um número bom. Eu vou botar 80 e 125. Qual é o máximo divisor comum entre 80 e 125? Qual é o maior número que divide os dois? Vou fazer pelo método das divisões sucessivas, já que eu tenho dois. Tu vem aqui. Eu pego o maior. Qual é que é o maior? É 125. À esquerda. E 80 aqui. Vamos dividir 125 por 80? Então, vem aqui no cantinho, ó. 125 dividido por 80 dá quanto? Dá 1, né? 1 vezes 0 dá 0. Para 5, 5. 1 vezes 8 dá 8. Para 12 dá 4, né? Dá quociente 1 e resto 4.
Quociente 1 nessa posição. E resta o 45, né? E resta o 45. Agora, o que você faz com esse resto 45? Tu arrasta ele para cá. E agora você vai dividir 80 por 45. Vamos dividir 80 por 45? Divide 80 por 45. Dá quanto? Também dá 1, né? Ó, 1 vezes 5 dá 5, para 10, 5 vai 1. 1 vezes 4 dá 4, com 1 que foi dar 5, para 8 dá 3. Quociente 1 e resta o 35. Quociente 1 aqui e resta o 35 aqui. E agora, e agora, e agora? O que você faz com esse resto 35? Tu arrasta para cá. Vamos dividir 45 por 35. Dá quanto? 45 por 35 dá 1. 1 vezes 5 dá 5, para 5 nada. 1 vezes 3 dá 3, para 4, 1. Dá quociente 1 e resta 10. Quociente 1 e resta 10. Quociente 1 aqui e resta 10 aqui. E agora, o que você faz? Você pega esse 10 e arrasta para cá. Ah, vamos dividir 35 por 10. Tu pega aqui e vem dividir 35 por 10. Dá quanto 35 por 10? Dá 3. 3 vezes nada, nada para 5, 5. 3 vezes 1 dá 3, para 3 nada. Dá quociente 3 e resta 5. Quociente 3 tu coloca aqui. E o resto 5 aqui. E agora, o que você faz com esse resto 5? Ah, moleza. Tu arrasta para cá. E agora tu vai dividir 10 por 5. Vamos dividir 10 por 5? Ah, moleza, né? 10 dividido por 5 dá quanto? Dá 2. 2 vezes 5 dá 10, para dar nada. Dá quociente 2 e resta 0. Quociente 2 coloca aqui e o resto 0 aqui. Ah, no momento que tu achou o resto 0, no momento que você achou este resto 0, o número que está aqui é o máximo divisor comum. O máximo divisor comum entre 80 e 125 vale 5. Repare que o 5 divide 80, 5 divide 125. O 5 divide os 2 e é o maior número que divide os 2. Então é o maior divisor comum. É o máximo divisor comum dos dois números. Esse é o método das divisões sucessivas. Geralmente, esse método é rápido. Né? Eu escolhi 2 números com a intenção de ir esticando, né? Para você treinando, tá? Mas geralmente 2, 3 passagens, a coisa já acaba rapidamente. Então, quando você tiver 2 números, quiser calcular o máximo de divisor comum, te aconselho esse método, é muito bom. Se tiver mais de 2 números, aí tu vai ter que fazer daquele outro modo. Legal, legal? Nas próximas aulas, nós vamos ver mínimo múltiplo comum e vamos conhecer que tipo de questão te leva para aplicar o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. Mas isto é assunto para o nosso próximo encontro. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos e o conselho, assista a aula novamente e faça os seus resumos e faça os exercícios novamente. Eu desejo a todos boa sorte, felicidades e até a próxima aula. Obrigado a todos e até lá.